vivo? Aos vivos e a cores! Meu muito boa noite, galerinha do terceirão da noite, rapaz. Terceiraço de aço. Tem turma da noite que diz: tio, somos os sobreviventes. Somos os guerreiros. E às vezes o alunado da noite, às vezes trabalha durante o dia. Às vezes à noite a gente tem também alunos que têm já uma idade um pouco mais avançada, que às vezes passou um período sem estudar e só voltou agora para concluir o ensino médio. São guerreiros, regueiros, guerreiros do Maranhão. São guerreiros. Guerreiros como a galera de Betânia 3. Alô, você de Betânia. Alô, galerinha de Colônia do Gurgué. Rapaz, deve estar fazendo um friozinho bom lá na região de Colônia, viu? Quando dá 6 horas pra frente, o cabo não tem mais nem coragem de botar as costas debaixo do chuveiro. Me banhar de cuia, que a água é mais fria ainda. Vai pegar água no caldeirão, meu filho. Eita, que a água tá congelando, viu? Frio, meu parente. Frio da Cruviana, viu? Deixa eu ver, galera de Guaribas. Boa noite pra você de Guaribas. Terra boa, viu? Terra boa. Guaribas também deve estar fazendo frio à noite, viu? De dia é um sol de rachar o chão, meu parente. Mas de noite a temperatura cai, meu amigo. Dormir de rede não dá não, viu? Alô, Júnior Seduc. Alô, Palmeira. Palmeira do Piauí. Às vezes o cabo de noite vai esquentar e tomar um banho. Tem que tomar uma lapada de brejeira. Alô, Queimada Nova. Boa noite, galera de Queimada Nova. De São Pedro, lá no Povoado Brejo. Galerinha do Povoado Brejo. Sempre ligada aqui no canal Educação. De boa? De boa na Lagoinha, rapaz. De boa na Lagoinha, né? Tio, Cruviana, que até o sapo tá se esquentando perto do fogo. Eita, rapaz. Eu imagino, viu? Viu? Rapaz, há uns 15 anos atrás, meu menino era pequeno ainda, lembro demais. Há uns 15 anos eu fui pra pescaria com meu pai e meu sogro, rapaz. Lá na Onça, fomos simplesmente ir pra uma pescaria na Onça, barragem Petróleo Portela, em São Raimundo. Rapaz, quando deu 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, esse frio troando. Eita, nego se encostando na fogueira. Neguinho dormir dentro do carro, que disse que o carro era mais quente do que do lado de fora. Galerinha, hoje é a Revolução dos Barbudos, os barbudos cubanos, sob a liderança do meu amigo Fidel Castro, e o Mao Tse-tung, que é a famosa Revolução Chinesa. Made in China hoje tá no mundo todo, viu? Made in China hoje tá no mundo todo, viu, galerinha? É o mundo na Guerra Fria, pós-Segunda Guerra, viu? Pós-Segunda Guerra, ou pós-guerra. As revoluções cubana e chinesa são duas temáticas que você estuda dentro da chamada Guerra Fria. Vamos ver um pouquinho das características do governo cubano com a revolução feita pelo Fidel Castro. E lá no final de cada tópico eu acho que tem umas 2 questõezinhas para a gente praticar. Eu espero que na aula de hoje dê tempo a gente ver tudo. De boa? Deixa eu ver aqui. Guaribas diz: tio, nas beiradas da serra faz um frio danado, viu? É verdade. Hoje não se caça mais lá, viu, Guaribas? Mas eu, quando era moleque, menino mesmo, do buchão, lá em Coronel José Dias, meu pai subia a serra com os caçadores, né? Eu lembro demais, os cabos iam buscar tatu, uma peleja horrível, uma carência, todo mundo numa peleja doida. Não caçava para vender tatu, caçava para comer, né? Geralmente você chegava na casa das famílias, muitas vezes a carne para se alimentar era o tatu. E era um frio doido, menino, um frio doido no sul pé da serra. Essa época aí, a região lá é fria, mas de dia o sol é mais quente do que essa imagem está mostrando aí. Em respeito e catinga brava, viu, velho? Olha, nós estamos com o mundo em tensão. Foi quase uma terceira guerra mundial, viu? Foi quase uma terceira guerra. Se fosse, nós estávamos lascados, viu? No se lascation.
Deixa eu ver com galerinha de São Pedro. Alô, São Pedro, lá no Povoado Brejo, viu? Eu tô devendo uma visita ao Povoado Brejo, viu? Alô, meu amigo Anderson, Robert, Messias, Daniel, Filho, ou Daniel Filho, Luan, galerinha que tá logada lá na cidade de São Pedro, terra boa. Olha, aqui tem um pouquinho da Guerra Fria. Quem lembra dos filmes do Rambo, um veterano da Guerra do Vietnã, né? Coitadinho, cheio de traumas na cabeça. Quem lembra dos filmes de Meu Nome é Bond, James Bond, o agente secreto inglês que vai descobrir e desbaratar um projeto internacional soviético de destruir o mundo com a bomba atômica. O cinema usou muito da temática da chamada Guerra Fria. Quem já jogou aquele jogozinho War? Lembra disso daqui, ó. Ah, papai, conquistar territórios. De novo, conquistar territórios. E os dois países, as duas potências, no pós-guerra, pós-segunda guerra, buscaram, claro, ampliar as suas áreas de domínio. A guerra era fria. Hoje a Guerra Fria é uma guerra comercial. A guerra comercial, esses caras aqui, ó. É porque eu não achei uma imagem do meu amigo Joe Biden enfrentando os Made in China, viu? Mas mais ou menos na época do meu amigo Donald Trump, que saiu agora recente. É uma Guerra Fria. Na verdade é uma guerra comercial, né? Comercial. Tá aí o homem na lua, vendo a Terra lá do lado de fora, massa, a chamada Guerra nas Estrelas, a corrida espacial com a banda espacial de Campo Maior. Guerra Fria, vou passar, senão não vai dar tempo, eu vou passar. Tá aí um cenário grande, de boa. Eita, errado, ó. Yuri Gagarin é cosmonauta soviético. Neil Armstrong é cosmonauta norte-americano, viu? O restante tá tudo correto. Eu vou acelerar porque na década de 50 vai ocorrer de os barbudos tomarem o poder em Cuba. Vai o meu amigo Fidel Castro daqui a pouco se converter ao comunismo e se tornar best friends. Best friends, minha pequena fala. Best friends dos comuna da União Soviética. O Joseph Stalin morreu em 53. Alguns países no mundo disseram, nós não estamos nem aí para a guerra de vocês. Nos Estados Unidos havia uma verdadeira caça às bruxas. Perseguição aos comuna. Perseguição aos comuna. Professor, mas não tem comunista nos Estados Unidos. Mas a galera via lá uns 3, viu? Dizia que estava vendo uns 3. Começou a guerra, a corrida espacial, entre aspas, a Guerra nas Estrelas, Star Wars. Olha, Star Wars aí, é tudo ligado à Guerra Fria, viu, galerinha? E a famosa Guerra da Coreia, quando vai ser feita a divisão da Coreia do Norte, que se mantém sob orientação comunista, e a do Sul, que é uma potência capitalista, beleza? Os filmes do Rock Balboa. Olha o Rock aí, ó. Olha o Rock lutando lá na União Soviética, velho. Tá aí o Rock, o Sylvester Stallone. Lá por trás está a tela do Lenin. E aqui é o Brabo. O Brabo é soviético, velho. Os filmes do Rambo e do Rock. Muito desse cenário da Guerra Fria, né? E aí o James Bond, o famoso agente secreto, vai salvar o mundo da Rússia, da União Soviética e etc. Década de 60, a guerra esquentou. Quase teve uma terceira guerra mundial, por causa que nós vamos ter a famosa crise dos mísseis. Bacaninha. Começou também a guerra do Vietnã. Bacaninha. E aqui no Brasil, o Jânio Quadros vai condecorar um comuna. Depois ele vai renunciar e o Jango, um trabalhista, foi derrubado da presidência da República porque os militares interpretaram que ele estava se tornando muito de esquerda.
e tenho medo de o Brasil se tornar uma Cuba. Eita, rapaz. Vou passar a imagem, viu? Cuba é esse cara aqui, ó. Aqui é meu amigo Fidel Castro. É o famoso Fidel Castro, advogado. Advogado e o grande mentor e arquiteto e líder da chamada Revolução Cubana. Vai derrubar um presidente ditador que era ligado aos Estados Unidos. E está aqui o Ernesto Guevara, famoso Che. Ernesto Guevara, um médico argentino que atuou na chamada Revolução Cubana. Bacaninha? Antes, Cuba era uma colônia de la Spanish. E quem ajudou Cuba a se tornar independente da Espanha? O Zé Uá. Ah, papai! Lá no final do século XIX, o Zé Uá, naquela época os Estados Unidos tinham a política do Big Stick, o grande porrete. E os norte-americanos conseguiram encaixar em Cuba, na Constituição cubana, a famosa Emenda Platt, que garantia aos Estados Unidos o direito de intervir em Cuba se os Estados Unidos interpretassem que os direitos norte-americanos e os interesses norte-americanos, Joanilda, não estavam sendo garantidos. E era assim, viu? Aí a Emenda Platt ainda garantiu aos norte-americanos o controle de um pedacinho pequeno da ilha de Cuba, que é a Baía de Guantánamo. Hoje é uma prisão. A economia cubana não vai mudar depois que se tornou um país independente. Quando era colônia, vivia do açúcar, só que vendia só para a Espanha. E agora vai vender principalmente para os Estados Unidos. De boa? Notadamente, os Estados Unidos estão do lado. Cuba está do lado dos Estados Unidos. E naquela época, a presença de norte-americanos em Cuba era constante. Cuba era um paraíso para os norte-americanos. As ilhas do Caribe, as praias caribenhas paradisíacas, as praias de Havana, os cabarés, a vida boa, cerveja, vamos bem ali em Cuba. Vamos bem ali em Cuba. Vou passar a imagem. Se precisar dar um time, me adiga, viu, povo de Betânia? Galerinha de Colônia, de Guaribas, de Palmeira. Cadê a Palmeira, rapaz? Cadê a brejeira de Palmeira, rapaz? Quando for alguém da Seduca aí, mande uma brejeira pro tio Flávio, viu? Essa brejeira é pro professor Pidão, lá do canal Educação. É aquele professor de história. Tá aí, Cuba se tornou realmente livre? Cuba livre? Coca-Cola com Montila? Será que se tornou? Olha a Emenda Platt, olha o tio Sam ameaçando os países do Caribe, olha. Olha o tio Sam ameaçando os países caribenhos. Passando, olha o tio Sam, pegou a liberdade e botou lá atrás das costas e fez um afago em Cuba. E os navios norte-americanos estão bem ali do lado, na ilha. Ah, papai! Aqui é o famoso grande porrete. Corolário Roosevelt, o delegado que se tornou presidente dos Estados Unidos. E Cuba está no cinturão de ameaça e influência norte-americana. Ah, papai! Tava. Aí chamado Big Stick, viu, galera? O grande porrete. Fale macio, mas use um porrete. Passando, aqui é Guantánamo, olha. Aqui é Guantánamo. Esse pedacinho bem aqui é hoje uma prisão norte-americana e esse pedacinho aí foi incorporado pelos Estados Unidos quando da independência de Cuba. Havana está lá pertinho já da Flórida. Ó. Aqui é a Flórida, nos Estados Unidos. De Havana para a Flórida são 150 quilômetros.
Dá para ir caminhando, só não dá para ir caminhando que é o mar, viu? O mar do Caribe. Mas tem uns ninjas que tentam atravessar numas balsazinhas, numas boias, né? Numas boias de caminhão, de trator. Tá aí, Cuba se tornou um paraíso dos norte-americanos, cassinos, prostituição, cabarés, tinha muito. Aí Cuba vai se tornar uma espécie de território vassalo dos Estados Unidos. Oh, derrota. Saiu das garras da Espanha e caiu nas garras da águia. As garras do Zé Uá. Cuba era governada por uma elite latifundiária que estava disposta do governo e dos interesses dos Estados Unidos. Por muito tempo fora assim. Fulgêncio Batista, um militar aliado e protegido dos Estados Unidos, foi eleito a primeira vez em 34. 34. Aqui no Brasil nessa época era o Vargas. E aí eu estou colocando que nós tínhamos governos militares dizendo Estados Unidos, eu te I love you. Estados Unidos, eu te amo. Até porque a gente depende de vender para vocês açúcar para comprar os carros, vender charuto cubano para comprar os produtos que vêm dos Estados Unidos. Na época do presidente, o meu amigo Franklin Delano Roosevelt, o presidente Roosevelt, tio, esse Franklin Delano Roosevelt tem alguma coisa a ver com o Theodore Roosevelt? Theodore Roosevelt é esse aqui, ó, o do Big Stick. O Franklin Delano Roosevelt tem a ver com ele? Não, nada. Até porque o novo presidente dos Estados Unidos aí quer dizer, nós somos amiguinhos. Muro com muro. Só não é muro com muro porque tem o mar separando. Mas nós somos bons vizinhos, viu? Amiguinhos, aliados. Ah, papai. Vou passar. Tá aí o Fulgêncio Batista, esse rapaz aqui, um militar. A América Latina, por completo, teve uma constância de governos autoritários, muitos deles militares, ao longo do tempo. Está aí uma residência cubana, lá por trás tem a propaganda de um cassino. O povo sofria e parte da população cubana vivia muito bem, próximo aos Estados Unidos. Passando, havia uma insatisfação que vai pôr em xeque o poder do meu amigo Fulgêncio Batista. Intelectuais, jovens, parte da burguesia cubana, parte da burguesia cubana não aceitava a mega exploração ou tudo ao interesse dos Estados Unidos. Camponeses sonhavam com terra. Para poder ter terra tem que expulsar as empresas norte-americanas que plantavam cana e era dono da maioria das terras. Sindicalistas e vários anti-Fulgêncio Batista. Anti-Fulgêncio Batista. Aí no ano de 53, o Fidel Castro tentou fazer uma revolution, foi preso. E eu estou dizendo, galera, nós trocamos umas pílulas aqui do microfone. Bota um realzinho aqui nesse microfone. E eu estou dizendo que no ano de 53 a galerinha tentou derrubar o Fulgêncio Batista, mas foi fracassada a tentativa de revolution. Foram convidados a se retirar do país, foram para El México. Em El México conseguiram apoio de vários outros que haviam sido exilados, montou uma espécie de força guerrilheira, pegaram
um barquinho, um navio, atravessaram, chegaram até Cuba e começaram a guerrilha para derrubar o Fulgêncio Batista. Foi. Tá aí a sede do Ministério da Fazenda em Cuba, com a imagem do meu amigo Che Guevara, é um herói cubano ainda hoje, né? Tá aí, ó. Começou uma guerrilha no leste, em Sierra Maestra, mas em janeiro do ano de 59, dia 1º de janeiro, o Fidel Castro entrava em Havana, o Fulgêncio Batista fugiu para El México, e quando ocorreu esse início de revolução, lembre-se que o Fidel Castro não era comuna. Repetindo, o Fidel não era comuna. Comunista, viu? Comunista. E não, era não. Belezinha? Agora, ele não aceitava era a subserviência por completa aos interesses alienígenas estrangeiros. Mas para dizer aos norte-americanos que ele continuava amiguinho, depois que ele tomou o poder pelas armas e o Fulgêncio Batista fugiu, ele foi aos Estados Unidos. E aí, brother? Tô contigo e não abro, bacana. Tô apanhando até o John Kennedy na eleição, viu? E veio ao Brasil, olha aí, e veio ao Brasil em 60. Bacaninha, em 61, o presidente era o Jânio Quadros, e ele vai condecorar o Che Guevara, vai criar um bafafá horrível. Lá dentro de Cuba, o Fidel fez uma reforma agrária, atendeu aos interesses dos camponeses. Mas uma reforma agrária como? Uma reforma agrária das terras que eram exploradas por empresas estrangeiras. Muitas empresas norte-americanas. E as terras estão sendo, no dizer da época, expropriadas, nacionalizadas e vamos distribuir aos camponeses. Igualmente, nacionalizou empresas estrangeiras, usinas, cassinos fechados, fábricas de tabaco, de charuto, e foi, velho. Meu amigo, os norte-americanos ficaram com raivinha, ficaram indignados. Estamos perdendo nosso paraíso. Mas eu estou lhe dizendo que no início, o Fidel Castro não era comunista, não era comuna. De boa, galerinha? Dandan, deixa R$1 de 1 minuto aqui para a galerinha fazer o print, por favor. Ok, brother? Ok, brother? Tá aí o Fidel Castro, nessa primeira imagem, fazendo um discurso em Havana. Na segunda imagem, ele saudando populares nos Estados Unidos. Ele visitou os EUA, os Estados Unidos da América. Aí, olha, lembrar mais uma vez que no início não era comuna, mas realizou uma reforma agrária, bacaninha, realizou uma reforma agrária,
distribuiu terra a camponeses. E as medidas do Fidel, na realidade, são medidas nacionalistas anti-imperialistas. Eita, não vai dar certo isso aí. Porque os Estados Unidos não vão aceitar, vamos dizer, de bom grado, Kelly, Kaique Marlon, o Zé Uá não vão aceitar de bom grado. Mas olha, além da reivindicação social, havia um discurso anti-imperialista e anticolonialista. Ou seja, é como se Cuba passasse a ser uma colônia dos Estados Unidos. Então não deve deixar de dar crédito, claro, ao protagonismo militar do Fidel, dos militares, ao carisma do Fidel, que falava a história me absorverá, e as medidas populistas. Distribuir terra aos camponeses é uma medida populista. Então ele ganha muito know-how de apoio interno em Cuba. Mas aqueles que criticavam a revolução, a tomada do poder, passaram a ser vistos como persona non grata. Persona non grata. Persona non grata. Enquanto isso, os Estados Unidos não assistiram. Paradinho não, olha. Primeiro realizaram um embargo comercial, cortando na carne, cortando a importação dos produtos cubanos, notadamente o açúcar e o tabaco, o fumo, os charutos. Aí danou. Como é que eu vou sobreviver? E claro, além do corte das importações, diminuiu as exportações dos Estados Unidos para Cuba. Eita. Quando foi em 62, o John Kennedy era o presidente dos Estados Unidos, orquestrou com alguns cubanos exilados pelo Fidel e sob a coordenação da Agência de Inteligência Americana, derrubar o Fidel Castro. É a tentativa fracassada da ocupação da Baía dos Porcos. O Fidel, então, quando vê os Estados Unidos mandando um grupo de pessoas tentar derrubar ele, diz, sabe o quê? Eu vou ficar amiguinho da União Soviética. Vem pra cá, eu vou ficar amiguinho deles, viu? Eu agora sou comuna, eu sou vermelhinho, comuna, caramba! E a União Soviética, quando soube disso, o Nikita Khrushchev disse, tamo junto, velho, tamo aliado. Eu vou comprar toda a produção de açúcar que tu produzia aí, brother. E vou vender para tu petróleo. Vou vender para tu um pouquinho de óleo. Vou vender para tu trigo, bem baratinho. Ah, papai. Cuba soube explorar esse clima de tensão internacional e como os Estados Unidos estava em uma feição imperialista e autoritária, intervencionista em Cuba, o Fidel disse, eu vou me tornar amigo dos inimigos meu. Ah, papai. Não, eu vou me tornar amigo dos inimigos dos Estados Unidos. Galerinha. E aí Cuba, no quintal dos Estados Unidos, estava sob influência da União Soviética. Caramba, velho. Os Zé Uá ficaram doidos. Expulsaram Cuba da Organização dos Estados Americanos. Tchau, Cuba. Tchau, Cuba. Belezinha? Dandan, deixa um minutinho na tela aí pra galerinha fazer o print.
beleza. Vamos lá, vamos lá. Aí, galerinha, vamos para a crise dos mísseis. No ano de 61, os Estados Unidos decidiu ameaçar a União Soviética à medida que instalou mísseis na fronteira da União Soviética no aliado norte-americano da OTAN, a Turquia. Ora, os Estados Unidos já tinham tentado derrubar o Fidel, pois o Fidel fez sabe o quê? Ei, União Soviética, se vocês quiserem eu deixo vocês desinstalar uns mísseis bem aqui em casa. Ih, Maria! O mundo esteve sob tensão. O mundo vai para a Terceira Guerra Mundial. Aí, claro, os norte-americanos descobriram, fizeram um cerco à ilha de Cuba, um cerco naval, ameaçaram Cuba, ameaçaram a União Soviética e o mundo ficou sob tensão. 13 dias que abalaram o mundo. Massa o filme, viu? 13 dias que abalaram o mundo. Dica de filme. É um espetáculo o filme. 13 dias que abalaram o mundo. Eu acho que tem um também JFK. John Frederick Kennedy. John Frederick Kennedy. JFK. Mostra também esse cenário de quase uma terceira guerra mundial. Bacaninha? O mundo esteve sob tensão. Ih, nossa. Aí, o John Kennedy entrou em contato com o Nikita Khrushchev, da União Soviética. Viram que ontem, né, faleceu o último grande líder da União Soviética, Mikhail Gorbachev, meu amigo Gorbachev. Faleceu ontem, né? Ontem. Foi o homem que implodiu a União Soviética com abertura política e uma transparência política e uma abertura econômica, claro. Naquele cenário, a solução foi: a União Soviética retira os mísseis de Cuba, os Estados Unidos se comprometem nunca mais intervir militarmente, politicamente, na Ilha do Fidel. Ah, papai! Eita! Ah, sim, e os Estados Unidos se comprometiam em retirar os mísseis da Turquia, de frente para a União Soviética. Então foi uma solução conciliatória para evitar que o mundo viesse numa guerra nova, né? Mas os Estados Unidos passaram a temer que surgissem novas Cubas na América Latina. Daí passou a questionar os governos nacionalistas, como o do Fidel, e passou a apoiar que militares patrocinados, investidos, financiados pelos Estados Unidos derrubassem os governos nacionalistas e implantassem ditaduras. Um desses países que vai estar nesse cenário, nesse contexto, foi o Brasil, galerinha. Foi o Brasil. De boa? Deixa um minutinho na tela aí, meu rei.
Aqui está o Fidel Castro selando a amizade e aliança com a União Soviética, que é o líder da União Soviética, o Nikita Khrushchev, viu? Aqui foi a crise dos mísseis, na iminência de instalar os mísseis em Cuba. Olha o alcance que ficaria. Olha como fica pertinho dos Estados Unidos. O Zé Wá disse, nós não aceita não, velho. O mundo teve sob tensão. Então tá aí o John Kennedy, o Nikita Khrushchev. Já pensou? Se eles apertam o botão aí, o mundo implodia. Pipoca era grande, né? A imagem aqui mostra carga sendo levada para Cuba, ó. Ah, papai. Vou passar a imagem. Daí, para evitar um conflito mundial, eles assinaram um acordo, né? Tá aqui o presidente dos Estados Unidos, esse galã do John Kennedy, o líder da União Soviética, o Khrushchev. E essa imagem aí ao lado mostra evitar uma guerra nuclear. Bloqueio a Cuba dos Estados Unidos. Beleza. Cuba teve um conjunto de transformações com a ajuda da União Soviética e as reformas feitas pelo Fidel. Combateu o analfabetismo. Hoje é um dos países que tem uma medicina muito avançada, apesar da carência de recursos, de boa. Ampliou os hospitais, mas montou um governo que era um governo autoritário, violento, entre aspas, soviético. Os que eram dentro do partido e criticavam o megapoder do Fidel foram convidados a se retirar. Muitos eram enviados ao paredão. Não tem aquele paredão lá do Big Brother? Lá do Big Brother, BBB. O cara quando vai pro paredão vai ser eliminado. Vem de Cuba, galerinha. Vem da estratégia utilizada pelo governo cubano para eliminar os contra-revolucionários. Eles iam para o paredão. Oh céu, oh vida. Mas evidentemente que em alguns setores ocorreu uma melhora substancial para o povo cubano, exemplificando aí a expectativa de vida, que aumentou sobremaneira depois da chegada do Fidel, a educação e o número de médicos em Cuba. Cuba tem uma percentagem gigantesca de médicos por 1.000 habitantes se comparada com o Brasil. Na parte social, saúde e educação, você está vendo mega investimento, se comparado com o Brasil, perfeito? Daí a taxa de alfabetização cubana, praticamente não existem analfabetos no país, em idade adulta, bacana. E aí é um governo autoritário, lá não há liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdade na internet que também não. Não há partido de oposição ao Partido Comunista, infelizmente. É um regime autoritário, ditatorial, que muitos dos que são uma voz discordante da voz de quem está no poder são perseguidos, de boa, num mega controle social e político. Vou mostrar imagens dos fuzilamentos. Aí é o famoso paredão. Paredão, muitos padres da Igreja Católica também foram para o paredão. E aí, olha, atualmente, sem o apoio da União Soviética, aquela troca que eu lhe explicitei agora há pouco, e com o embargo norte-americano, Cuba vive uma crise, velho. É uma crise grande, tem que abrir o comércio. E os Estados Unidos recente decretaram a lei que a empresa que fizer negócio com Cuba não faz com os Estados Unidos. Vixe, Maria! Durante a gestão do Lula, no início do século XX, ocorreu uma aproximação do Brasil com Cuba, uma parceria comercial, diplomática e política, e do ditador venezuelano Hugo Chávez. Aí, mais recente,
com o Fidel se afastando por causa do câncer e vindo a falecer depois, quem assumiu foi o irmão do Fidel Castro. Vou mostrar a imagem. Tá aí o Fidel e o irmão dele. E na gestão do Lula, o Lula foi a Cuba e o irmão do Fidel, Raul Castro, veio ao Brasil. Bacana? Vamos fazer a questãozinha para poder fechar essa temática? Vamos fazer uma questãozinha para fechar essa temática, galerinha? Dandan, meu lindo, meu príncipe. Deixa aí R$1 de 1 minuto na tela para ver se a galerinha manda a resposta. É como se fosse uma tarefa de casa. Meu amigo Anderson, lá em São Pedro de Estil. São Pedro é dos refrigerantes Tubarel, feito lá na Agribel. Anderson de Estil, a questão refere-se à Revolução Cubana. Movimento revolucionário que produziu pela primeira vez na história latino-americana, quebrou a unidade do capitalismo no continente. Ah, papai! O predomínio norte-americano foi a Revolução Cubana, que inicialmente combatia o imperialismo norte-americano e a ditadura de um aliado dos Estados Unidos, o Fulgêncio Batista, e na questão de number 1 sobre a Revolução Cubana. De boa? Tubarel, esse sim tem sabor. Ah, não sabia que esse era o slogan não, viu? Tomei demais Tubarel, viu, galerinha? Muito, muito. Quando o Paim passava lá em São Pedro, que fica na BR, né? Ele sempre entrava lá, conversava com o proprietário, o velhinho. Acho que ele foi até prefeito depois de São Pedro. E levava os fardos de Tubarel. Olha, nós estamos encerrando, vamos para aqueles 15 minutos de intervalo, comer ali um cafezinho com bolacha e a gente volta já já.